Olá pessoal, boa noite, boa noite. Então, vamos aí para o nosso conteúdo de eletromagnetismo e hoje vamos chegar aí na parte final. Nosso conteúdo para a prova se encerra justamente depois dessa aula. Eu já deixei lá no AVA para vocês tanto esses slides como uma lista de exercício, englobando lá os slides anteriores, né, o conteúdo anterior que a gente não tinha passado nenhum exercício, e um artigo que aborda principalmente as equações de Maxwell, visto que a gente não vai ter mais tempo hábil para trabalhar em grandes aplicações com ela, na parte de, por exemplo, transmissão de ondas eletromagnéticas e linhas de transmissão. Então, nesse artigo se trata um pouco disso, não é? Mas só para abranger o conhecimento de vocês acerca disso daí, beleza? Então, na próxima aula, que vai ser, deixa eu ver aqui no calendário, no dia 5, eu vou fazer uma resolução de exercícios, então, dessa lista que está postada lá no AVA na aula de hoje, e naquela outra lista eu vou selecionar alguns exercícios e vou resolver para vocês, ok? E daí no dia 12, que é a nossa última aula antes da semana de prova, eu vou trabalhar uma revisão dos tópicos, não é? E vou ficar à disposição de quaisquer dúvidas que vocês tenham, beleza? Se nada mudar, nossa semana de provas vai começar ali no dia 17, que é uma terça-feira, e vai até o dia 24, a semana seguinte. E aí, provavelmente, a nossa prova vai ser no dia 19. Vai ser uma prova semelhante ao que foi no primeiro bimestre. 6 questões, 1 ponto cada questão, ou 5 questões, aí dependendo de como eu distribuir o conteúdo, mas ela vai ter o valor 6. E 4 pontos de lista de exercício que eu vou indicar para vocês, beleza? Então, isto feito, vamos começar aqui, não é, a nossa aula de hoje. Então, hoje a gente vai começar falando um pouco dos materiais magnéticos. Então, como a gente falou da questão de polarização, campo elétrico no interior dos meios materiais, como sólidos, por exemplo, essa aula a gente vai também abordar um pouco isso para campos magnéticos nesse primeiro momento. Porque tanto campos elétricos quanto campos magnéticos, não é, como a gente viu lá em Ciência dos Materiais, eles interagem com a matéria. E a matéria responde. No caso, a intensidade de resposta, que é o caso da parte magnética, ela é muito menor se comparada com as respostas elétricas. Por isso que muitas vezes nós não vemos assim uma resposta tão proeminente de qualquer material quando a gente aproxima um ímã, por exemplo, desses materiais, com exceção de algumas ligas ferrosas, por exemplo. E aí a gente combina os materiais dessas três maneiras aqui, os diamagnéticos, não é? Paramagnéticos e ferromagnéticos. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de momento de polo magnético, estaria associado ao que é uma orientação da movimentação que já existe no interior de toda a matéria, que é a movimentação das cargas elétricas, não é? No caso dos elétrons, que têm seus movimentos orbitais. Então, no caso, o mecanismo de magnetização primário, né, o que vai aferir um caráter magnético quando você aplica um campo H externo, nesse caso aqui dos diamagnéticos, seria o momento orbital do elétron. Os paramagnéticos seria o momento de rotação. No caso dos ferros magnéticos, seriam a questão dos domínios magnéticos. Então, nessa diferenciação aqui, a gente sabe que os diamagnéticos e paramagnéticos, eles têm respostas magnéticas muito, mas muito inferiores em relação aos ferromagnéticos. Então, por exemplo, se a gente lembrar aqui da susceptibilidade magnética, não é? Esse XM, que é negativa e tem um valor muito pequeno, da ordem de 10 a menos 5 para os diamagnéticos, 10 na menos 5 para os paramagnéticos, só que é positivo, e valores em módulos são muito maiores e apresentam a tal da esterese. A gente já vai rever o que é essa questão da esterese. Esses valores aqui são da ordem de 1.000, 2.000, 3.000, lembrando que essa tal de suscetibilidade ela não tem unidade, então ela é apenas um valor numérico. E alguns exemplos desses materiais, então, por exemplo, bismuto, cobre, diamante, são materiais diamagnéticos, que quando você coloca eles num campo magnético, a tendência é que no seu interior surja um campo magnético contrário ao campo externo.
e aí você não tem a magnetização. Se você baixar a temperatura desses materiais aqui, e eu digo baixar bem abaixo do 0 graus Celsius, o que acontece? Se esses materiais forem de tamanhos bem pequenos e o campo externo for intenso o suficiente, esses materiais eles se projetam para fora do campo magnético, certo? Já os paramagnéticos, a gente tem aqui o alumínio, o cálcio, o cromo, o magnésio, o nióbio, que é aquele mesmo material que você faz os ímãs de neodímio, não é? E aqui os ferromagnéticos, você tem o ferro, o níquel e o cobalto, certo? Então são alguns exemplos de materiais aí da tabela periódica que tem essas naturezas, certo? E lembrando lá, né, que a gente tem o campo H, que é o campo indução, e o campo B, que é o campo resposta, quando você tem um meio material ou um vácuo também, que também é conhecido como densidade de fluxo magnético, certo? Então, lembrando que as grandezas B e H são vetoriais e elas podem ser aplicadas a qualquer meio material. E o que vai diferir de um meio para outro é a resposta que esse meio vai apresentar, certo? Quando a gente fala de esterese, basicamente são essas curvas com este formato. E isso aqui é característica sempre de metais ferromagnéticos. No caso, materiais que tenham, digamos assim, um caráter ferromagnético muito forte vão ter essa curva, essa região interna aqui dessa área grande, enquanto os que tiverem um caráter ferromagnético menor ou menos intenso vão ter essa curva pequena aqui. Então isso está associado ao quê? A interação entre o campo H e o campo B. Então, quando você sempre parte do zero aqui, você está partindo do campo H0, você aumenta ele a partir de um valor nulo, certo? Até o ponto em que você vai ter um crescimento do valor de B. Quando você chegar no valor máximo de H, ou seja, não adianta aumentar o valor de H que B não vai aumentar, você tem o chamado magnetização total do seu material. E à medida que você reduz o campo para tentar diminuir o campo B, você vai sempre, quando chegar de volta aqui no zero, vai ter um valor remanente de B. Então, isso que é o processo de magnetização para fazer aqueles ímãs, ou qualquer coisa que tenha uma composição ferrosa, certo? No caso dos ferromagnéticos, eles são os únicos que apresentam aqueles domínios magnéticos, que são como se fossem pequenas divisões. Essas divisões são imaginárias, elas fisicamente não existem na prática, que apresentam certas orientações magnéticas. Os materiais ferromagnéticos tendem a já ter uma certa orientação desses caras aqui. E quando você aplica um campo H externo, todos esses domínios se orientam como está nessa figura aqui ao lado. E aí você vai ter, mesmo removendo o campo externo H, você vai ter um campo residual no interior do seu material, certo? Então isso é característica dos materiais ferromagnéticos. Lembrando que os ferromagnéticos não precisam ser só esses elementos. Bom, quando a gente fala de elementos da tabela periódica, são esses três aqui, o ferro, o cobalto e o níquel, mais acho que Európia, se não me engano, que é uma descoberta mais recente. Então, do livro de onde eu tirei essa tabela, não constava isso daqui. No caso dos paramagnéticos e diamagnéticos, isso daqui não existe. E você pode ter, como o caso dos ímãs de neodímio, que são uma composição de ferro, nióbio e boro. Ou seja, você pega ali 3 elementos, sendo que apenas um é ferro magnético, e consegue um elemento que, no seu caráter geral, é ferro magnético, certo? E aí você vai ter este comportamento quando você aplica um campo externo nesses materiais. Então isso aqui é usado para você, por exemplo, fazer sensores magnéticos ou etiquetas magnéticas para marcar produtos, por exemplo. Ou você marca essas etiquetas magnéticas com um campo magnético e com o tempo elas vão perdendo essas propriedades, aí você consegue saber quanto tempo levou para elas perderem a propriedade, e assim datar, por exemplo, amostras. Então, esses são alguns exemplos de aplicações práticas, né, envolvendo aqui os conceitos magnéticos. Voltando um pouquinho mais agora para a parte teórica, a gente tem essa situação aqui. Então, se vocês lembrarem, tem uma figurinha muito parecida que a gente tratou lá no final da parte de eletrização, na parte de campos elétricos, em que você tinha o meio 1 e o meio 2.
E aí você tinha uma variação na orientação e também, às vezes, na intensidade do campo elétrico quando ele passava de um meio para o outro. E aí dependia se você tinha acúmulo de cargas, por exemplo, né, o ROS, na superfície entre os meios. A mesma lógica a gente vai aplicar para a questão dos campos magnéticos. Então aqui eu tenho o meio 2, eu tenho esse campo H2 aqui, que ele tem uma certa intensidade, uma certa orientação no meio 2. E quando ele passa dessa interface para o meio 1, ele pode sofrer alteração. Esses círculos com ponto no meio seria a representação de uma densidade superficial de corrente. Então, se a gente olhasse isso aqui em 3 dimensões, a gente teria uma corrente elétrica saindo do plano aqui dessa figura, né, como se estivesse vindo na nossa direção. Então, você tem no mesmo plano os campos H1 e H2, e perpendicular ou ortogonalmente, como queiram, dependendo da orientação, você tem essas correntes J saindo, passando por isso daqui. E aí a presença dessas correntes pode alterar essa questão dos campos, não é? Bom, e aí como a gente usou lá um procedimento matemático, na verdade eu mostrei para vocês o procedimento, mas a gente não foi no detalhe, a gente usa aquela relação lá da integral do caminho fechado de B escalar ds, não é, que é igual a zero, seria uma espécie de analogia da lei de Gauss da parte elétrica, só que aqui para a parte magnética, não é? Que é igual a zero. Então, o que a gente sabe daí? Dessa equação aqui, eu escreveria ela em 2 termos, né? Uma integral dessas menos outra, que estaria associado para cada um desses termos. Notem que aqui aparece B, enquanto que na figura aparece H. A gente tem aquela relação do campo H e do campo B, que B nada mais é do que o μ vezes H. Lembrando que o μ é a permeabilidade magnética do meio. No caso, meio 1, μ1, e no caso do meio 2, μ2. De forma prática, quando você tem dielétricos convencionais, geralmente os valores do μ1 e o μ2, eles são muito próximos, então você quase não vai ter diferença, não vai ter alteração para os campos H1 e H2. Quando você vai para materiais ali da ordem do diamagnético, paramagnético, ou combinação de elementos que levam a ter essas naturezas, aí esse tipo de coisa aparece. Ainda mais se você tem uma corrente elétrica aqui. Lembrando que corrente elétrica você só estabelece em condutores, certo? Então, usando essa equação aqui, não é? A gente tem que a componente normal do campo B no meio 1, que estaria associado a esse H aqui, e a componente normal 2 são iguais. E se eu substituir B pelaquela relação com μ, eu tenho essa relação aqui envolvendo μ e H. Então, olha só, as componentes normais tendem a ser iguais e dependem, não é, no caso das permeabilidades magnéticas dos meios materiais, certo? Lembrando que geralmente este plano aqui é o plano XY, não é perpendicular a ele, eu fazia a orientação do plano do eixo Z, certo? Para calcular os vetores aqui, as componentes tangenciais nessa configuração, eu vou usar a lei de Ampère. A lei de Ampère, o que ela é? Uma integral de um caminho fechado, né, um caminho fechado, de H escalar dl, que é igual ao quê? A corrente. Observem que aqui não aparece o μ. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando com H, então o μ está escondido aqui. Se eu trocasse esse H por B, eu seria o quê? B sobre μ. Aí o μ que estaria dividindo aqui passaria multiplicando lá, daí você teria aquela expressão que a gente viu lá, na notação que a gente viu nos slides anteriores, sendo a integral de caminho de B escalar dl igual a μ vezes a corrente encerrada pelo caminho. Nesse caso, o caminho que ele está propondo usar na integração é esse daqui, não é? Esse retângulo que vai de A para B, de B para C e C para D retornando para A. E a corrente enlaçada, a densidade de corrente, está aqui, ó, passando pelo seu interior, ok? Então, a resolução dessa integral aqui nos fornece isso daqui. A componente tangencial do meio 1 menos a componente tangencial do meio 2 igual a densidade superficial de corrente, não é? Se por um acaso você não tiver densidade superficial de corrente, esse termo vai ser igual a zero, e aí você vai ter que as componentes tangenciais são as mesmas, são iguais.
Então, a componente tangencial do campo H no meio 1 é igual à componente tangencial H do meio 2, não é? Então, esse tipo de análise a gente já fez lá atrás para o campo elétrico, quando ele mudava de um meio para o outro, certo? Agora a gente faz a mesma coisa aqui para o campo magnético, a diferença é que a análise que a gente usa, as equações que a gente usa são diferentes. No caso anterior aqui a gente usa essa equação do fluxo, né, magnético, e aqui a gente usa a chamada lei de Ampère, certo? E aí o procedimento para se trabalhar com problemas como esse é o mesmo. Então, olha só, nesse exemplo 1 a gente tem a ilustração disso. Você tem lá que o plano XY, que é esse plano aqui, né, separa dois meios magnéticos com permeabilidades μ1 e μ2, conforme mostra aqui a figura abaixo. Se não houver corrente superficial, ou seja, o JS aqui é igual a zero, e o campo magnético no meio 1 for H igual a essa expressão aqui, determine o campo H2 e os ângulos θ1 e θ2, não é? Os ângulos θ1 e θ2 entre H1 e H2. Então, lembrando que esses ângulos eles são sempre medidos em relação a uma reta ou alguma coisa que seja perpendicular ao plano. Então, nesse caso que está perpendicular ao plano XY, é essa linha tracejada Z. Então, é em relação a ela que a gente faz a medida dos ângulos, ok? Bom, então, o procedimento aqui é o mesmo que foi feito lá atrás nos campos elétricos. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que um campo H para o meio 2, ele pode ser escrito da mesma maneira que o meio 1. Então, vou supor que, de maneira geral, o campo H para o meio 2 é esse daqui. Ele tem as componentes x, y e z e os seus valores numéricos, né? H2x, H2y e H2z. E aí eu vou fazer uma comparação desse cara aqui com esse cara aqui, certo? Aqui está faltando o subíndice 1, mas esse aqui é o campo H do meio 1, beleza? E aí eu parto daquelas relações que eu tinha ali atrás, não é? Quais relações? Primeiro, aqui eu pego as relações normais, não é? H1N e H2N, e as relações tangenciais. Observem que aqui eu estou colocando que a relação tangencial, nesse caso H1T, é igual a H2T. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele já me disse que o JS é igual a zero aqui, não tenho densidade superficial de corrente. Como eu não tenho, é a mesma coisa que, deixa eu ver, voltar aqui, esse cara é igual a zero, uma coisa igual a outra, certo? Beleza, então, tendo aqui essas relações, o eixo Z vai estar associado à parte normal, não é? a essas equações aqui, enquanto que as tangenciais vão estar associadas aqui no plano XY, certo? Então, quem que é a componente 1 tangencial? É igual à componente H1x, que é igual à componente H1y, certo? Então, o campo H aqui, a componente tangencial está no plano XY, então ela está distribuída aqui. Já a componente tangencial do H2 vai ser, por comparação, H2x igual a H2y, certo? Então, se eu desenhar uma tangente aqui do meio 1 e a tangente aqui do meio 2, as componentes tangenciais vão estar apontando aqui para o mesmo direção ao longo dessa reta de separação aqui, né? Dessa linha de separação, certo? E a componente normal está aqui. Só que ela está associada ao eixo Z, então daqui para cá eu só reescrevi trocando o H1N e o H2N por H1Z e H2Z, certo? Como eu quero encontrar quem é a componente H2Z, eu isolo aqui. Então H2Z vai ficar igual a μ1 sobre μ2, que multiplica H1Z. Então, pegando essas componentes aqui e colocando nesse vetor genérico aqui, do H2, eu vou encontrar que H2 vai ser x chapéu, H1x, mais y chapéu, H1y, mais z chapéu, μ1 sobre μ2, H1z, certo? Então, escrevi aqui o vetor H2 em relação às componentes deles, comparado com o campo H1, no meio 1, certo? Então, vocês percebam que não é muito diferente daquilo que a gente já fez
lá atrás, lá na parte de campo elétrico, certo? E aí, se aparecer algum problema que envolva, por exemplo, o J aqui, você considera o J diferente de zero e trabalha com ele assim como a gente fez lá atrás, certo? Já os ângulos θ1 e θ2 estão associados às tangentes, né? Então, a tangente de θ1 e a tangente de θ2, elas são dadas aqui por fatores geométricos. No caso aqui, a tangente de θ1 é a componente tangencial pela componente normal, no meio 1. E o ângulo θ2, a tangente dele, é a componente 2 tangencial pela componente 2 normal. No caso, essas componentes aqui seriam, o módulo dela, né, o valor numérico seria a raiz quadrada das componentes H1x e H1y, e aqui embaixo H1x e H1y. Seria o H2x e o H2y, mas como eles são iguais, eu já coloquei eles substituindo direto. Perceba que aqui você também tem uma diferença, porque aqui, ó, quem que é o H2n? É o H2z. H2z, por sua vez, é esse termo aqui, certo? Então, fez isso, daí tem que aplicar a tangente na menos 1 dos dois lados da equação. Você encontra que o ângulo θ1 vai ser o que? A tangente na menos 1 desse cara aqui, e o θ2 a tangente na menos 1 deste cara aqui, certo? Então, esses são os valores, como é que você calcula os ângulos θ1 e θ2 quando você tem a diferença de um meio para o outro, certo? Bom, então, esse aí foi, não é, a parte do magnética dos meios materiais. E ali, dali para trás, a gente encerra isoladamente a questão da parte elétrica e a parte magnética que a gente veio abordando até então. E agora a gente começa a ir já para a combinação de tudo isso, não é? De tudo aquilo que a gente viu da parte elétrica e da parte magnética. Então, olha só, a gente, em 1860, o Maxwell, ele começou a estudar todas as leis experimentais da eletricidade e do magnetismo que existiam, não é? Na verdade, já estudava um pouco antes, mas nesse ano ele começou a agrupá-las e percebeu que elas eram complementares no sentido que você podia ter uma forma mais sucinta, uma forma mais resumida de escrever e resumir todo o conteúdo da parte elétrica e magnética. Então, o que ele fez? Ele trabalhou, não é, com novas notações, diferencial integral também, para as leis de Coulomb, para a lei de Gauss, para a lei de Ampère, para a lei de Faraday, para chegar no conjunto de equações que hoje são conhecidas como equação de Maxwell. Claro que o que ele fez é muito mais, digamos, do ponto de vista teórico, muito mais profundo do que simplesmente pegar equações que esses outros caras aqui fizeram e colocar todas juntas e dizer, tá lá, são as equações de Maxwell. Não. Ele trabalhou com esse conjunto de equações, ele previu, através desse conjunto de equações, as ondas eletromagnéticas, certo? E dessas equações, o trabalho dele com essas equações, ele pôde perceber que C, que seria a velocidade dessas ondas eletromagnéticas teóricas, seria dado por isso daqui, 1 sobre μ0 vezes ε0, que seria uma permissividade, não é? O ε0 e a permeabilidade magnética, μ0, do vácuo. Fazendo essa conta, você encontra um valor de aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que nada mais é do que a velocidade da luz, certo? E aí aqui você começa a, digamos assim, a deixar conectado que as ondas luminosas nada mais são do que outras, digamos, representações ou outras maneiras de você ter ondas eletromagnéticas, não é? Então aqui ele começa a unificar essa questão das ondas eletromagnéticas e da luz. E aqui em 1887, né, Heinrich Hertz, ele estudando descargas elétricas entre eletrodos, ele começou a produzir as ondas teóricas propostas, as ondas eletromagnéticas teóricas propostas por Maxwell. E aí você começa a ter, não é, uma comprovação experimental dos trabalhos de Maxwell. Não é? E aí ele verificava que também essa velocidade dessas ondas teóricas realmente eram iguais a esse valor aqui que o Maxwell tinha calculado. Não é? E aqui você começa então a ter as ondas eletromagnéticas. E claro que isso aqui é o começo para
a mudanças tecnológicas que nós temos aí até hoje, não é? A questão das comunicações, telecomunicações e por aí vai, certo? Propagação de ondas eletromagnéticas em sistemas sólidos e tudo mais. Só que Maxwell também teve que lidar com um problema. Por quê? Se a gente voltar lá na lei de Ampère, que é essa daqui, então observe que aqui agora eu estou usando a notação com B. Se você pegar esse μ0, passar aqui dividindo, você vai ter o H, como tinha ali, mas só outra forma de notação. A lei de Ampère ela tem que ser válida para qualquer situação. O que diz a lei de Ampère? Diz que o resultado dessa integral aqui de um caminho fechado em qualquer meio tem que ser igual ao que? Ao μ0 do meio, o μ0 associado ao meio, vezes a corrente que está confinada por esse caminho fechado C. Ok? E aí tinha uma única situação que isso daqui não estava matematicamente batendo, ou seja, que você tinha uma falha na teoria, que seria a questão do processo de carga de um capacitor. Por quê? Porque se a gente imaginar um capacitor de placas planas e paralelas, como é o caso daqui, a gente pode partir da seguinte situação: eu considerar um caminho C que é dividido em duas superfícies S. Então, essa superfície S aqui, nessa coloração mais alaranjada, e essa em azul, não é? E aí, se a gente usasse a análise desta equação aqui, como ela está, o que acontece? A gente veria que não tem, que a teoria não fecha. Por quê? Porque você tem uma corrente I fluindo para o capacitor, passando pela superfície S1. Só que a corrente, que nada mais é que um conjunto de cargas em movimento, elas se depositam na placa. E aí a gente sabe que não tem circulação de corrente no interior de um capacitor, porque o dielétrico não permite isso. E aí o que acontece? Na superfície S2 você não tem um fluxo de corrente, certo? Então, se você aplicasse essa equação nesse conjunto aqui, você teria uma corrente entrando, mas não teria uma corrente saindo, como se essa corrente sumisse no nada, certo? E aí é o que o Maxwell fez. Na verdade, ele só propôs uma saída teórica, que envolve justamente essa corrente aqui. O que ele propôs, basicamente, é o seguinte, que essa corrente I aqui, ela é uma composição algébrica, uma soma algébrica, da chamada corrente de condução I, né, que é essa corrente que atravessa a superfície S1, e a corrente de deslocamento. O que é essa corrente de deslocamento? Seria uma corrente, digamos assim, imaginária, que está associada com as linhas de campo elétrico que fluem através dessa superfície. Então, o que ele fez foi achar digamos assim, subterfúgio teórico para dizer que isso daqui está valendo, não é? E assim generalizar a lei de Ampère, inclusive para o processo de carga e descarga de capacitores. Essa corrente de deslocamento, que é representada aqui por ID, ela é definida matematicamente assim: ID igual a ε0, né, que depende do meio material que você tem, multiplicado pela taxa de variação, não é, o fluxo elétrico. O fluxo elétrico está associado ao que? As linhas de campo elétrico que atravessam aquela superfície imaginária. Então, ele matematicamente definiu essa corrente, digamos assim, imaginária através do fluxo elétrico, não é? E aí ele podia aplicar isso na equação de Ampère e deixá-la mais geral. E assim ele descrevia o processo de carga e descarga e carga de capacitores, podendo utilizar essa equação aqui. E aí ele já tinha um conjunto de equações mais completas, que no caso são as conhecidas equações de Maxwell, que estão representadas aqui. Então, olha só, no caso da lei de Ampère, em alguns livros aparece como lei Ampère-Maxwell, porque ela foi generalizada por Maxwell. E aí, olha só, tem aqui a integral, não é? H escalar dl, do caminho fechado, que é igual a integral, só que agora observa que tem dois termos aqui, o J e o del t de D. Tem algumas passagens matemáticas que eu omiti, mas o que importa é que esse fluxo elétrico, essa corrente de deslocamento, é representada nessa notação aqui, desta forma, certo? E aí, quando você distribui e calcula as integrais, você chega lá nessa equação aqui, muitas vezes aparece esse termo
mais esse termo aqui que estaria associado à parte elétrica, né? Lembrando que esse D aqui, que aparece aqui nessas equações, é aquele vetor D de deslocamento elétrico do interior dos materiais. Quando você tem um campo elétrico externo aplicado, o meio material responde com um campo elétrico interno, que você pode chamar de E, ou se multiplicar a permissividade elétrica do meio pelo D, não é? Você tem esse cara aqui. Então, nessa coluna aqui, você tem a forma diferencial, não é? Das equações de Maxwell, e aqui a forma integral, certo? Então, aqui você tem, por exemplo, a lei de Gauss, e o divergente de D é igual a ρ sobre V, ρV, que é a densidade volumétrica de cargas. Se você trocar esse D aqui pela relação epsilon vezes Z, o epsilon, que é a permissividade elétrica, aparece aqui e passa dividindo. E aí você tem o diferencial, o divergente do campo elétrico. Na forma diferencial está aqui. Perdão, na forma integral está aqui. Aqui a lei de Faraday, que o rotacional de E ele é igual a menos del B del T. Ou seja, que se você tiver o rotacional de um vetor elétrico, um vetor campo elétrico, você vai ter o negativo de um campo magnético que varia no tempo, não é? Então, aquela coisa do rotacional do campo elétrico ser igual a zero é um campo conservativo. Para que você tenha ondas eletromagnéticas, o que acontece? Você tem que ter um campo não conservativo, um campo variante no tempo, que tem que ser igual a um campo magnético variante, certo? Forma diferencial está aqui. A questão de não existir lá as cargas magnéticas isoladas ou os monopolos magnéticos, também conhecido como lei de Gauss para o magnetismo, nos diz que o divergente de B é igual a zero. E aqui você liga ao fato das linhas de campo magnético sempre serem fechadas, diferente das linhas de campo elétrico que começam em cargas positivas e terminam em cargas negativas. E a lei de Ampère-Maxwell está aqui, que o rotacional de H esse J seria o equivalente ali à corrente de condução I, e o del D, del T, ou essa taxa de variação do campo elétrico do meio material, seria proveniente disso daqui, não é? Se você trocar esse D aqui, vai aparecer um epsilon, vai aparecer o campo elétrico, enfim. Daí você tem essa relação aqui, certo? E aqui na sua forma diferencial, certo? Então essas aqui, as 4 equações do eletromagnetismo, que são a base para toda a tecnologia envolvendo meios elétricos e magnéticos e campos elétricos e magnéticos, está pautada aqui. Inclusive, você consegue chegar aqui nas ondas eletromagnéticas, nas equações das ondas, determinar a velocidade da luz, não é? Você também tem variações disso daqui para meios materiais, em que você tem que levar em consideração os meios materiais envolvidos, e também as chamadas condições de contorno. Então, essa tabelinha aqui, ela engloba toda aquela questão ali dos campos E, D, B e H para todas aquelas situações que nós vimos lá atrás, certo? Então, olha só, as componentes tangenciais a E e normal a D e vice-versa estão na forma geral aqui, na forma vetorial, não é? E aqui, meio dielétrico 1 e meio dielétrico 2. Meio dielétrico 1, meio condutor 2, caso você tenha, por exemplo, um isolante e um metal, que é o que você tem aí na maioria dos condutores, não é? E aí você tem variações, no caso dos campos elétricos e magnéticos, nessas situações, quando você tem aqui, ó, densidades de carga ou densidades de corrente, certo? Então, aqui seriam a combinação dessa tabela aqui, não é? Dessas, digamos, condições de contorno, mais as equações de Maxwell que você tem aqui, você consegue teorizar e resolver qualquer problema do eletromagnetismo. Muitas vezes o que é complicado é a resolução matemática, não é, das derivadas ou das integrais que vão aparecer por conta disso. É por isso que hoje, né, você tem um desenvolvimento aí de softwares como o MATLAB, por exemplo, em que você só precisa equacionar o problema com base ali nas condições de contorno e de outras características, montar a equação e passar para o programa. Aí o programa faz a resolução
dessas equações, e aí você tem as respostas numéricas que você está associado com parâmetros físicos, como, por exemplo, o poder de penetração de algumas ondas eletromagnéticas. Então, uma questão agora, com a implementação aí da tecnologia 5G, por exemplo, é que a frequência das ondas são muito mais altas, contudo, o seu poder de penetração não é grande. Por isso, você vai precisar ter uma série de dispositivos espalhados muito mais próximos do que as antenas que você tem aí na tecnologia 4G, para poder facilitar digamos assim, a difusão dessa tecnologia. Quem tem em casa aí, por exemplo, um roteador Wi-Fi que trabalha com duas bandas lá, o 2.4 GHz e o 5 GHz, percebe que quando você está mais próximo do roteador, o 5 GHz funciona melhor do que quando está longe. E no caso do 2.4 GB, ele tem maior poder de penetração, certo? E aí, questão de material de parede, por exemplo, de construção civil, também tem importância, não é, na propagação aí das ondas eletromagnéticas, certo? Uma tendência aí, só para ilustrar mais um caso que tem, é a questão de usar coberturas revestidas com materiais orgânicos, como plantação de vegetais, por exemplo, não é? Isso muitas vezes atenua muito o sinal aí de certas ondas eletromagnéticas, não é? Dada a composição aí das plantas em geral, que basicamente tem bastante água e outros materiais orgânicos que acabam atuando aí na absorção dessas ondas eletromagnéticas. Bom, pessoal, então o que eu tinha para falar aí para vocês na aula de hoje era basicamente isso, não é? Fico aí à disposição de vocês se vocês tiverem dúvidas. Como eu mencionei já no início da aula lá, na próxima aula eu vou resolver exercícios lá das listas anteriores, daquela outra que eu tinha passado e dessa que já está no AVA ali. E também vou trabalhar, resumir, e daí na próxima aula lá no dia 12 do dia 12 de novembro, vamos trabalhar uma revisão e também dúvidas que caso vocês tenham, beleza? E provavelmente nossa prova vai ser lá no dia 19 de novembro. Daí era isso aí, beleza? Professor, eu tenho uma dúvida. Diga lá. Por que que tem áreas assim de risco de explosão que não pode ter contato com ondas eletromagnéticas muito fortes? Por exemplo, postos de combustível ou ambientes onde tem cilindros com componentes químicos que não pode ter interferência eletromagnética que pode dar explosão. Por que acontece isso? Então, muitas vezes, nesses casos, as ondas eletromagnéticas, dependendo da frequência e da intensidade, nos metais, elas podem provocar faíscas. E nesses ambientes, geralmente, é muito fácil você ter qualquer peça metálica. Então, por exemplo, micro-ondas. Micro-ondas, o manual proíbe veementemente que você coloque qualquer peça metálica lá dentro. Por quê? Porque as ondas eletromagnéticas promovem a saída dos elétrons em forma de faíscas, que pode estragar lá o aparelho. Então, lugares que você tem aí um alto poder explosivo, por exemplo, um ambiente que você tenha vapores de gasolina muito concentrados, que não poderia ser o caso de um posto de gasolina, né? Visto aí que o pé direito dele é bem alto para que aqueles vapores se dissipem. Se você tem uma área que você concentra vapores que podem explodir e você tem ondas eletromagnéticas que podem provocar uma faísca, a mínima faísca que acontecer ali pode provocar uma explosão. Então, em alguns casos, tem proteções contra ondas eletromagnéticas, mas seriam casos muito, muito específicos, né? Então, geralmente, armazenamento, depósitos com produtos químicos, não é? Justamente para evitar, caso esses produtos degradem e formem vapores explosivos, daí no caso. Seria basicamente isso. Entendi, legal. Outra coisa, por que quando o pessoal vai fazer manutenção em subestação, por que o operador não pode ficar muito tempo na subestação lá? Porque as ondas magnéticas interferem no corpo humano, né? Mas por que elas interferem? O que elas causam? Então, nosso corpo ele é formado aí de bastante elementos, digamos assim.
E o principal constituinte das nossas células sanguíneas é o ferro, então é por isso que o nosso sangue é vermelho. E o ferro presente na nossa... Claro que não é presente em forma metálica, mas você tem o ferro associado quimicamente a outros elementos, e ele é presente no nosso organismo. Sabe-se que, quer dizer, na verdade, sim, está em estudo esse tipo de coisa hoje, né? Porque até então, uns anos para cá, não se preocupava muito com isso, mas sabe-se que algumas pessoas que têm passado muito tempo nesses ambientes começam a apresentar alguma deterioração ou alguma modificação celular, mas claro que isso não é nada ainda, a medicina não bateu o martelo nisso, né? Por causa dos campos magnéticos. Outra coisa estaria também associada à presença da formação do gás ozônio, porque nessas regiões de subestação você tem altos campos elétricos que promovem a formação do gás ozônio. E esse gás ozônio, ele é um tanto quanto corrosivo, então as pessoas que trabalham muito nisso, elas podem acabar inalando uma certa quantidade desse gás, que pode provocar uma certa, digamos assim, um ressecamento muito grave da mucosa respiratória. Então seria mais ou menos por, principalmente o gás ozônio e também por essa questão dos campos magnéticos, não é? Puxando por esse lado a questão celular, as ondas eletromagnéticas do celular causam câncer ou não causam câncer? Essa é uma pergunta que se faz há muito tempo, desde que surgiram os celulares. Tem estudos que têm aí já 10, 15, até 20 anos, que sabe-se que tem alguma interferência, mas exatamente qual é e se pode vir a levar a ter um câncer ou não, não se sabe. Então isso é uma coisa que vai para mais longo prazo daí. Eu não entendi. Então, que nem aquela história que tem lá, que dizem que estão estudando para transmitir faixa de tensões sem cabo por longa distância. Então, até ele chegar nisso, tem muito que estudar ainda por causa das ondas eletromagnéticas, né? Falando da interferência no corpo humano, né? Com certeza. E a outra coisa, que se você tiver... Hoje, o que temos de tecnologia disponível, você consegue transmitir. O problema é que se você tiver qualquer ser vivo que esteja no caminho da transmissão, ele vai ser morto, com certeza. Professor, não dá para extrair energia, tipo de onda de frequência de rádio, TV, assim? Dá para tirar energia elétrica? Tem um dispositivo para... como é que era? Lá na Universidade Federal do Paraná, e eles estavam querendo instalar uma rádio, os padrões de uma rádio, que seria uma onda, uma antena transmissora de sinal de rádio. O problema é que tinha muitos laboratórios ali na parte do departamento de engenharia elétrica que trabalham com o estudo da parte de micro-ondas. E uma antena dessas ia acabar com os experimentos deles. E eles estavam vendo lá uma maneira de construir uma variação no dispositivo que é chamado ladrão de Joule, que basicamente é uma bobina enrolada que você liga num resistor de grande capacidade. E aí, essa bobina, você faz ela nas dimensões associadas às ondas transmitidas. Aí, o que essa bobina faz? Ela transforma essa onda eletromagnética em corrente elétrica que vai para o resistor para gerar calor, não é? Mas, do ponto de vista prático, para você ter uma utilização aí para uma fonte energética, o que você tira de energia não é muito viável, não seria muito grande em termos de quantidade. Entendi. Nem se colocasse, tipo, fizesse um conjunto de um transformador ou um elevador ali. O problema é que daí provavelmente você teria que acabar injetando energia no sistema, e daí o fato de você querer ganhar energia se perde daí, né? Entendi. Porque o transformador você tem que sempre ter em mente a seguinte coisa, que a potência na entrada é igual à potência na saída. Então, se você levantar a tensão na saída, a corrente cai. Porque senão você estaria criando energia do nada. Verdade. Não, beleza. Obrigado, professor. Imagina? Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, fique à vontade.